Eu, Lana Artman, cresci dentro de uma mansão tão impecável que parecia capa de revista, mas desde muito cedo descobri que beleza nenhuma é capaz de aquecer um lugar onde o amor não existe. A casa tinha 3 andares, corredores amplos e janelas enormes que deixavam entrar a luz do sol, mas dentro delas eu me sentia menor do que um grão de poeira perdido entre móveis caros. Minha mãe, Viviane, gostava de circular pelos ambientes como se fosse dona de um império, sempre vestida em tons claros, maquiada com perfeição e com aquele olhar distante que me atravessava sem parar em mim. Isabela, minha irmã mais velha, herdou tudo dela: o rosto bonito, o magnetismo social e o hábito de tratar qualquer pessoa que não estivesse no mesmo padrão como invisível. E eu era a parte da família que ninguém fazia questão de exibir. Desde pequena eu aprendi exatamente onde deveria ficar, longe do caminho, longe das fotos, longe de qualquer assunto que pudesse envolver orgulho ou alegria. Minha mãe dizia que algumas crianças nascem mais introspectivas, mas a verdade é que foi ela quem me ensinou a ser silenciosa. Lembro-me de vê-la sentada na mesa do café da manhã, segurando uma xícara de porcelana enquanto observava pela janela, e eu parada na porta tentando decidir se podia me aproximar ou se seria apenas um incômodo para ela. Sempre que Isabela descia as escadas, Viviane abria um sorriso impecável e dizia: "Veja como minha menina está radiante hoje", enquanto para mim só sobrava um aceno curto e indiferente. Eu não me ressentia porque já tinha aprendido a não esperar nada. É triste dizer isso, mas a ausência de amor se torna rotina quando é a única coisa que você conhece. A escola era o único lugar onde eu sentia pequenas faíscas de humanidade. Meus professores pronunciavam meu nome com gentileza, perguntavam se eu precisava de ajuda, elogiavam meus trabalhos. Era simples, quase banal para qualquer outra pessoa, mas para mim aquilo tinha um peso enorme. Eu me apegava a essas pequenas demonstrações de atenção como quem segura um fio de lã num mar de vento. Quando voltava para casa, porém, o contraste era cruel. Isabela sempre chegava fazendo barulho, narrando seus novos projetos para as redes sociais, e Viviane caminhava atrás dela como uma sombra elegante, corrigindo poses, instruindo ângulos, sugerindo frases. Era como se as duas existissem num palco iluminado, enquanto eu era o vulto que recolhia os cabos atrás da cortina. Não que elas tivessem vergonha explícita de mim. Era pior, porque não havia ódio, havia indiferença. O ódio, ao menos, reconhece a sua existência. A indiferença te apaga. Minha mãe me observava às vezes com aquele olhar analítico, quase clínico, como se tentasse descobrir qual era o meu defeito original. Isabela fazia comentários irônicos quando estávamos sozinhas, como: "Você precisa mesmo ficar tão perto? Está atrapalhando a luz." Ela sempre dizia essas coisas com naturalidade, como se fosse apenas um fato inevitável do mundo. E talvez fosse, no universo delas. A figura do meu pai era um mistério envolto em silêncio. As poucas fotos que vi desapareceram com o tempo, e sempre que eu criava coragem para perguntar, minha mãe respondia com frieza: "Algumas pessoas simplesmente não servem para ser lembradas." Eu me perguntava se ele realmente tinha ido embora ou se havia sido expulso, mas qualquer que fosse a resposta, ela nunca chegou até mim. Em algumas noites, eu me deitava cedo só para imaginar como seria ouvir de alguém que estava feliz por minha existência. Era uma fantasia pequena, silenciosa, impossível. Com o passar dos anos, meu refúgio se tornou a observação. Enquanto minha mãe vivia para a opinião dos outros e Isabela para os próprios reflexos, eu observava gestos, expressões, tons de voz, até os silêncios. Consegui identificar o humor da minha mãe só pelo modo como ela segurava o celular e saber quando Isabela iria explodir só por causa do ritmo dos passos dela nos corredores. Era uma habilidade útil, mas também era o reflexo de uma vida inteira tentando sobreviver emocionalmente dentro de uma casa onde qualquer deslize poderia me tornar ainda mais invisível do que eu já era. Mesmo assim, eu carregava dentro de mim uma chama que insistia em não se apagar. Eu queria ser enfermeira. Era estranho que o desejo de cuidar surgisse justamente em alguém que raramente havia sido cuidada, mas talvez fosse exatamente por isso que ele existia. Eu queria ser o que ninguém tinha sido para mim. Queria provar que a dor pode virar propósito. Queria descobrir que tipo de pessoa eu poderia ser longe das sombras daquela casa.
Naquele tempo, eu ainda não imaginava que a minha vida estava prestes a ser arrancada daquele lugar à força. Não sabia que um único acontecimento destruiria tudo o que eu conhecia e, ao mesmo tempo, abriria uma porta que eu nem sonhava existir. Eu só sabia que cada vez que acordava, havia algo dentro de mim pedindo socorro, e que cedo ou tarde, o mundo ouviria. Eu só não imaginava o quanto isso iria doer antes de finalmente me libertar. A casa Artman sempre parecia mais cheia e mais sufocante quando se aproximava qualquer evento que envolvesse convidados. Na semana da festa de Ação de Graças, entretanto, o clima atingiu um nível quase insuportável, como se cada parede tivesse sido revestida por expectativas que não tinham nada a ver comigo, mas que mesmo assim caíam sobre meus ombros. Era como assistir uma operação militar, agendas sincronizadas, roupas separadas por cor, maquiagem marcada no cronograma e listas intermináveis de coisas que não podiam dar errado. Eu observava tudo à distância, como sempre, tentando ajudar onde podia e me esgueirando quando percebia que estava chamando mais atenção do que deveria. Viviane tinha o hábito de transformar qualquer comemoração em um espetáculo, e naquele ano ela parecia particularmente obcecada em impressionar empresários e socialites que podiam abrir portas para Isabela. Eu, como sempre, estava do lado de fora dessa equação. Lembro-me de uma manhã em que desci as escadas devagar, sentindo o som alto de Isabela gravando algum vídeo na sala. Minha mãe estava ao lado dela, avaliando cada movimento com a precisão de uma diretora cinematográfica. Quando entrei no campo de visão delas, Isabela parou de falar no mesmo instante. Viviane me lançou um olhar rápido, calculado, e disse apenas: "Fique fora do fundo da gravação, Lana. Você está com olheiras." Eu nem respondi, porque aprendi que qualquer palavra minha poderia ser interpretada como drama ou ingratidão. Apenas dei meia volta e subi de novo, me sentindo deslocada até no espaço físico da casa. Era sempre assim, eu era o detalhe que precisava ser removido para que a imagem delas permanecesse impecável. Mas naquela semana algo estava diferente, e eu não sabia se era só comigo ou com o ambiente inteiro. As duas pareciam mais tensas do que o normal, como se existisse alguma ameaça invisível que só elas percebiam. Talvez fosse a possibilidade de que o menor erro pudesse arranhar a reputação que tanto protegiam. Minha mãe repetia frases como: "Esta festa precisa ser perfeita, e não posso arriscar perder o que construí", enquanto Isabela reclamava de tudo que não se encaixava no padrão de um feed digno de milhares de curtidas. Eu me tornava ainda mais transparente nesses dias, quase um fantasma circulando entre elas, recolhendo restos, organizando as coisas que não foram ditas em voz alta para eu arrumar. O engraçado, ou talvez o triste, é que ninguém nunca perguntava como eu me sentia com tudo aquilo. O que já era esperado, para minha mãe, eu era apenas um lembrete constante de um capítulo da vida dela que ela preferia fingir que nunca existiu. Mesmo assim, eu continuava tentando ajudar, talvez por hábito, talvez por ingenuidade. Uma tarde, enquanto Isabela escolhia roupas no closet, perguntei em voz baixa se ela precisava de ajuda para organizar as caixas de decoração. Ela me olhou como quem vê alguém pedir permissão para respirar e respondeu com um sorriso enviesado: "Você só atrapalha. Melhor ficar no seu quarto." Aquilo me atingiu muito mais do que eu gostaria de admitir, e demorei alguns minutos para recuperar o ar depois que fechei a porta atrás de mim. Ao mesmo tempo, minha rotina escolar continuava sendo minha única âncora. Entre uma aula e outra, eu me agarrava às conversas rápidas com professores, comentários gentis ou risadas no corredor que eram completamente diferentes do ambiente meticulosamente controlado da minha casa. Mas naquela semana, até a escola parecia mais distante, talvez porque eu carregava comigo uma sensação estranha de que algo ruim estava se aproximando. Não era medo, era como se o ar tivesse mudado de densidade, como se meu corpo estivesse tentando me avisar de algo que a minha mente ainda não compreendia. Meu reflexo no espelho do banheiro do colégio também parecia diferente. Eu me sentia cansada, como se estivesse vivendo dentro de uma redoma de tensão. Às vezes eu me perguntava se eu era mesmo parte daquela família ou apenas alguém que estava ali para preencher a ausência de afeto com silêncio. Naquele dia, quando cheguei em casa, encontrei Viviane e Isabela vestindo roupas brancas, arrumando malas pequenas. Perguntei para onde iriam. Minha mãe respondeu, ajustando os brincos com frieza: "Spa."
Precisamos relaxar antes da festa. Eu perguntei se precisavam de algo. Isabela riu e disse: Você? Não. Só não bagunce nada enquanto estivermos fora. Eu sorri por reflexo, mas aquele riso doeu. Doeu porque eu sabia que, para elas, eu realmente era ninguém. E doeu ainda mais porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda queria que elas me enxergassem. Enquanto elas saíam pela porta, conversando animadamente, percebi que a mansão parecia grande demais para apenas uma pessoa. Grande e vazia, como se meu peito inteiro ecoasse aquele silêncio forçado. Eu passei horas tentando organizar os preparativos da festa, fazendo o melhor que podia, mesmo sabendo que nada que eu fizesse seria levado em consideração. Era impossível prever que aquela seria a última noite em que a casa me veria daquele jeito, tímida, discreta, tentando encontrar um lugar no meio de pessoas que nunca quiseram me dar um. Naquela semana, eu estava cercada por sinais, sombras, gestos pequenos que poderiam ter me alertado. Mas eu não percebi. Eu não entendi. Talvez porque eu nunca imaginaria que, dentro de tão poucos dias, tudo o que eu conhecia desmoronaria. Talvez porque eu ainda não sabia que, antes que eu pudesse fugir daquela casa, a vida trataria de quebrar as correntes por mim, do jeito mais brusco e doloroso possível. Na manhã da festa de Ação de Graças, eu acordei com a sensação estranha de que algo estava errado, como se o ar estivesse mais pesado do que de costume. Caminhei até a janela do meu quarto e observei o céu nublado, cinza, quase ameaçador. A mansão estava silenciosa, o tipo de silêncio que não traz paz, mas que antecede impacto. Desci as escadas devagar, meus passos ecoando em um ambiente vazio. Viviane e Isabela ainda não tinham voltado do spa, e a casa parecia uma estrutura oca, sem vida, sem vozes, sem humanidade. Passei a manhã organizando os detalhes que restavam para a festa, tentando manter minha mente ocupada, mas a sensação de que algo inevitável estava prestes a acontecer persistia, latejando como um aviso que eu não sabia traduzir. Por volta do início da tarde, recebi uma mensagem curta de Viviane: esquecemos algumas coisas do cardápio. Vá ao mercado imediatamente. Não havia por favor, nem agradecimento, apenas uma ordem. Peguei minha mochila e saí sem discutir. O vento frio bateu no meu rosto com força quando alcancei a rua, e eu encolhi os ombros instintivamente, mas continuei andando. No caminho até o mercado, tentei ignorar a ansiedade que me atravessava, aquela sensação sufocante de presságio. Talvez fosse apenas o cansaço acumulado, ou a exaustão emocional que minha própria família me causava há anos. Talvez fosse só mais um dia comum na minha vida invisível. Mas, no fundo, eu sentia que não era. O mercado estava cheio e barulhento, repleto de famílias preparando suas ceias, crianças correndo, casais discutindo listas de compras. Tudo aquilo me fez pensar, pela milésima vez, em como era estranho nunca ter vivido um feriado familiar digno daquele nome. Peguei os itens que Viviane pediu e voltei para casa caminhando mais devagar, tentando conter a sensação de aperto no peito. Eu segurava as sacolas com força, como se elas fossem o último fio de estabilidade que eu tinha naquele dia. O vento aumentou, levantando meu cabelo e trazendo consigo uma inquietação que me fez olhar ao redor várias vezes. Quando cheguei perto do cruzamento da avenida principal, apertei o passo. O sinal estava prestes a fechar, e, impulsivamente, decidi atravessar. Lembro-me da sensação da calçada sob meus pés, fria, dura, e do barulho distante de um motor acelerando. Foi tudo muito rápido. O som de freios gritando, o impacto violento, meu corpo sendo arremessado contra o asfalto como uma folha arrastada por uma tempestade. O mundo girou, cores misturadas com luzes, o som se transformando em um zumbido afiado que perfurou meus ouvidos. Quando finalmente parei, o chão estava gelado contra minha pele e tudo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse dentro de um sonho ruim. Eu não conseguia me mexer. Senti um gosto metálico na boca e uma dor latejante que percorria minhas pernas e meu peito. Vozes começaram a se aproximar, pessoas gritando meu nome, não porque me conheciam, mas porque encontraram minha identificação na mochila caída ao lado do meu corpo. Ouvi alguém dizer: ela está consciente, mas perdendo sangue. Outro respondeu: chama a ambulância agora.
O caos ao meu redor parecia distante, como se eu estivesse presa dentro de um vidro grosso que me separava do resto do mundo. Eu tentava falar, mas minha voz não saía. Quando os paramédicos chegaram, senti mãos pressionando minha testa, luzes fortes tentando abrir meus olhos. Uma voz grave disse: "Ela precisa de cirurgia urgente. Vamos levá-la imediatamente." Fui colocada na maca com cuidado, mas o movimento fez a dor explodir. Dentro da ambulância, a sirene berrava e o ar tinha cheiro de remédio e metal. Lembro de ouvir fragmentos de frases: hemorragia, risco alto, responsável legal. Foi aí que um paramédico perguntou: "Onde estão seus pais?" Tentei responder, mas só consegui emitir um som fraco, quase imperceptível. Ele pegou meu celular e ligou para o número registrado como contato de emergência. A voz de Viviane surgiu do outro lado da linha, fria e impaciente. Eles explicaram minha situação, a gravidade, a urgência. Houve uma pausa curta, silenciosa, e então ela respondeu algo que eu jamais esquecerei: "Se morrer, me avise. Eu não tenho tempo para papelada." Eu estava consciente o suficiente para ouvir cada palavra cortante, cada sílaba que me arrancou o pouco de calor que restava no meu corpo. Isabela riu ao fundo antes de dizer: "Estamos ocupadas, resolvam aí." A ligação caiu. Dentro da ambulância, o paramédico apertou os lábios com indignação, mas não disse nada. A partir dali, tudo ficou mais nebuloso. Alguém comentou: "Sem autorização dela, não podemos operar. Alguém mais pode assinar por ela?" E outra pessoa respondeu: "Precisamos de um tutor legal." Fui levada para dentro do hospital, cercada por vozes apressadas e máquinas apitando. Eu escutava, mesmo que tudo estivesse escurecendo aos poucos. O cheiro de antisséptico queimava meu nariz enquanto me moviam de um lado para o outro, tentando preparar meu corpo para a cirurgia que não podia acontecer sem assinatura. Um médico irritado disse: "Isso é negligência. Ela não vai aguentar muito tempo." No meio daquele caos frio e desesperado, enquanto o mundo começava a desaparecer atrás de uma cortina escura, ouvi as palavras que mudariam tudo: registro atualizado. Tutor legal confirmado. Eu não sabia quem era, não entendia o que aquilo significava, não tinha forças para perguntar. Tudo o que consegui fazer foi deixar minha consciência escorregar para um lugar profundo e silencioso, torcendo para que, de alguma forma, eu acordasse. Torcendo para que, pela primeira vez na vida, alguém tivesse escolhido ficar. Quando abri os olhos pela primeira vez depois da cirurgia, a sensação foi a de emergir lentamente debaixo d'água. Tudo parecia distante, abafado, como se meu corpo ainda estivesse preso em algum lugar entre a vida e o esquecimento. A luz branca do quarto me feriu os olhos, e, por um instante, pensei que ainda estivesse presa naquele limbo escuro onde tudo era dor e silêncio. Demorei um pouco para perceber que não estava sozinha. Havia alguém sentado ao lado da minha cama, imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse me assustar de volta para a inconsciência. Quando tentei focar meus olhos, vi o contorno de um homem, a silhueta familiar de alguém que eu não via desde criança, ou que talvez nunca tivesse visto tão de perto. Piscando várias vezes, consegui finalmente enxergá-lo. Ele estava ali, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas, a expressão pesada de preocupação profunda. Meu coração deu um salto estrangulado no peito. Não era meu pai. Mas era o homem que meu coração de criança aprendeu a reconhecer sem entender, o ex-companheiro do meu pai biológico, alguém que sempre existiu à margem da minha história, apagado por Viviane como se fosse uma mancha que ela não queria lembrar. Ele levantou o rosto lentamente quando percebeu que eu estava acordada, e seus olhos, cansados, vermelhos e profundamente afetados, encontraram os meus como se encontrassem algo precioso que ele temia perder de novo. Ele sussurrou meu nome, emocionado: "Lana, graças a Deus." A voz dele me atingiu como uma memória distante, mas cheia de verdade. Eu tentei falar, mas minha garganta doeu. Ainda assim, um fio de voz escapou: "Você, por quê?" Ele respirou fundo antes de responder, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado para não me machucar. "Eu vim porque ninguém mais veio. Eu vim porque eu prometi ao seu pai que cuidaria de você,
acontecesse o que acontecesse. Meu peito se apertou. Eu não sabia que havia uma promessa. Não sabia que alguém, em algum lugar, ainda pensava em mim. A dor física se misturou com uma dor emocional tão antiga que eu mal lembrava de quando começou. Ele então se aproximou mais da cama, mas manteve uma distância respeitosa, como se estivesse esperando minha permissão para existir na minha vida de novo. Seu pai te amava profundamente, ele continuou, a voz falhando um pouco. Ele falava de você toda semana. Falava do seu sorriso, da forma como você segurava os brinquedos, do jeito como você observava tudo ao redor. Ele dizia que você tinha um olhar de quem enxergava mais longe. Senti uma lágrima quente escorrer pelo canto do meu olho, sem que eu pudesse impedir. Eu mal tinha lembranças do meu pai, e ouvir aquilo era como receber pedaços de uma vida perdida. Quando ele se foi, ele hesitou, com os lábios tremendo, eu queria me aproximar. Mas sua mãe. Eu completei lentamente, ela não queria você por perto. Ele assentiu com uma tristeza carregada. Viviane fez parecer que eu era um intruso. Ela disse que você estava melhor sem confusões. Eu não queria te prejudicar. Então fiquei longe. Mas sempre acompanhei o que podia, sempre perguntei sobre você. Minha respiração falhou. Era difícil imaginar alguém se importando comigo enquanto eu crescia acreditando que nenhum adulto no mundo queria minha existência. Eu perguntei, com a voz fraca, você assinou por mim? Ele engoliu seco, e vi sua expressão se partir um pouco. Sim. Quando o hospital ligou, eu larguei tudo. Eu disse que aceitava a tutela. Eu não ia deixar você morrer sozinha. As palavras dele ecoaram no quarto silencioso, enchendo o espaço de uma emoção tão forte que parecia um abraço. E, pela primeira vez na minha vida, eu senti que alguém havia escolhido ficar ao meu lado, não por obrigação, não por aparência, mas porque realmente se importava comigo. Ele segurou minha mão com cuidado, como se ela fosse frágil demais. Eu não recuei. Meu coração, tão acostumado a bater encolhido, pareceu se expandir um pouco. Eu estarei aqui, Lana. Não importa quanto tempo demore. Não importa o quanto sua mãe tente impedir. Eu não vou embora desta vez. Eu fechei os olhos por um instante, deixando que aquelas palavras se acomodassem dentro de mim como algo que eu sempre precisei e nunca tive. Quando voltei a abri-los, percebi que pela primeira vez eu não estava com medo. Pela primeira vez eu tinha alguém ao meu lado. E eu nem fazia ideia de como essa presença iria transformar tudo o que eu acreditava sobre família, amor e pertencimento. Naquele quarto de hospital, ainda fraca e cheia de cicatrizes, eu finalmente entendi. A vida estava começando a se mover para longe do lugar onde eu sempre fui apagada. Alguém tinha assinado por mim. Alguém tinha lutado por mim. E isso mudava absolutamente tudo. Eu ainda estava internada quando o mundo lá fora começou a ruir para Viviane e Isabela. Mesmo sem participar de nada diretamente, eu sentia o impacto das ondas dessa queda chegando até mim. O hospital tinha uma televisão pequena presa na parede, que eu raramente ligava, mas naquela manhã uma enfermeira entrou no quarto com uma expressão apreensiva e disse: Lana, talvez seja melhor você ver isso. Ela estendeu o controle para mim com cuidado, como se estivesse me entregando algo delicado demais para ser manipulado sem aviso. Eu apertei o botão e, num estalar de segundos, vi o que jamais imaginei. A reportagem mostrava trechos de áudios vazados da ligação da ambulância para minha mãe. A voz de Viviane ecoava clara, fria, cirúrgica, como uma lâmina afiada cortando qualquer resquício de humanidade. A repórter repetia suas palavras, e ouvir aquilo ampliado nas telas, publicado, dissecado, me fez sentir um misto de náusea e incredulidade. Era diferente ouvir diretamente dela, porque eu estava acostumada com a frieza. Mas ouvi-la exposta, sendo analisada pelo país inteiro, aquilo desmontava qualquer narrativa que ela sempre tentou construir. Eu fiquei imóvel, com a respiração presa no peito, enquanto o apresentador falava sobre negligência parental, enquanto especialistas discutiam o impacto psicológico de crianças ignoradas pelos próprios pais. Meu nome não aparecia diretamente, mas estava lá, subentendido, reverberando em cada comentário.
Depois das primeiras matérias, tudo se espalhou rápido. A imprensa invadiu o assunto com uma voracidade quase orgânica, como se todos esperassem o momento em que a família perfeita mostraria sua verdadeira face. Patrocinadores que antes se disputavam para que Isabela usasse seus produtos agora publicavam notas de repúdio. Perfis nas redes sociais repostavam os áudios, criticando, julgando, condenando. A frase, se morrer, me avise. Não tenho tempo para papelada, virou meme, virou indignação coletiva, virou manchete internacional. Era como assistir um castelo de cartas desmoronar sob uma tempestade, e cada carta era uma mentira que minha mãe tentou empilhar durante anos. Meu tutor, aquele que agora eu começava a ver como uma figura que eu não tinha coragem de nomear ainda, entrou no quarto pouco depois do início do escândalo. Ele me observou por alguns segundos em silêncio, respeitando o fato de que eu estava processando tudo. Depois, sentou na cadeira ao lado da cama e disse com voz baixa: "Você não precisa ver mais nada disso. Agora, você está protegida." Eu desliguei a televisão sem dizer nada, mas a verdade é que aquelas imagens, aquelas frases, ficariam gravadas em mim para sempre. Não por dor, mas porque representavam, pela primeira vez, a revelação pública do que eu sempre soube sozinha. Com o passar dos dias, a queda da imagem de Viviane se transformou em queda material. Ela perdeu contratos, parcerias, convites e credibilidade. Os grupos sociais aos quais ela tanto queria pertencer começaram a se afastar, como se o nome dela carregasse sujeira. Pessoas que antes se aproximavam por conveniência agora fingiam não conhecê-la. Isabela tentou se defender nas redes sociais, postando vídeos com lágrimas controladas, dizendo frases como "estamos arrasadas com tudo isso" e "desejem forças para nossa família." Mas os comentários eram impiedosos. Chamavam-na de falsa, de cúmplice, de oportunista. Era a primeira vez que eu a via sem a blindagem da aprovação pública. Eu não sentia prazer, nem vingança, apenas uma estranha sensação de justiça, algo que eu nunca soube como era. Enquanto isso, eu me recuperava lentamente. Meu corpo estava frágil, mas minha mente começava a se sentir livre, como se anos de peso tivessem sido arrancados de uma só vez. Meu tutor passava horas comigo, conversando sobre coisas simples, lembranças que ele guardava do meu pai, histórias que eu nunca ouvi porque me foram negadas. Às vezes, ele chegava com flores, outras vezes com livros, e sempre com aquele ar calmo que fazia meu coração desacelerar. Ele nunca mencionava Viviane a não ser quando eu tocava no assunto. E quando eu perguntava o que estava acontecendo lá fora, ele respondia com cuidado: "A responsabilidade, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço." Uma assistente social passou a me visitar frequentemente. Ela explicava cada etapa do processo legal, o que significava a perda da tutela, o andamento do caso. Eu finalmente via, pela primeira vez, adultos ao meu redor que não queriam me controlar, e sim me proteger. O tribunal avaliava a negligência, o histórico emocional, e até mesmo decisões antigas tomadas por Viviane contra mim, incluindo a proibição de contato com o ex-companheiro do meu pai. Era como se todos os fios soltos da minha vida estivessem sendo puxados para revelar onde cada nó começou. Quando recebi alta, meu tutor me levou para sua casa, uma casa simples, acolhedora, cheia de vida. Em tudo ali havia memória, verdade, e um calor que eu nunca senti nos corredores milimetricamente organizados da mansão Artman. A primeira coisa que vi ao entrar foi uma foto do meu pai sorrindo, abraçando-o na praia, os dois com os pés na água. Eu parei diante daquela imagem por longos minutos, e senti o peito se abrir como se algo estivesse sendo devolvido ao lugar certo. Ele me observou com carinho e disse apenas: "Seu pai te adorava." Nada que sua mãe disse sobre ele era verdade. Naquela noite, eu dormi na cama mais confortável da minha vida, não por causa do colchão, mas porque pela primeira vez eu dormi sem medo, sem me sentir um incômodo, sem a sensação de ocupar um espaço que não era meu. Pela primeira vez, senti que aquela era minha casa. Meu lar. E enquanto fechava os olhos, entendi que o colapso da família Artman não era o fim da minha história. Era apenas o fim da mentira. A minha vida, pela primeira vez, estava começando de verdade. Os dias que se seguiram à minha alta foram como aprender a respirar de novo.
Cada manhã parecia trazer um novo tipo de ar, mais leve, mais silencioso, mais meu. Acordar na casa onde eu estava vivendo agora, aconchegante, simples e cheia de memórias reais, me dava uma sensação que eu nunca tinha experimentado: segurança. Eu me levantava devagar, ainda me recuperando fisicamente, mas com uma força emocional que surgia como uma semente finalmente encontrando espaço para germinar. Eu observava a luz entrar pelas cortinas, iluminando fotografias do meu pai espalhadas pela estante, e sentia algo que eu jamais havia sentido ao olhar para a mansão Artman: pertencimento. Cada objeto ali parecia guardar uma história, uma lembrança, um fragmento de amor que tinha sido negado a mim por tantos anos. E eu me agarrava a esses fragmentos como quem encontra a terra firme depois de muito tempo tentando nadar contra a correnteza. Voltar à escola foi outra batalha, mas uma batalha que eu estava disposta a enfrentar. Eu ainda caminhava com cuidado por causa da cirurgia, mas pela primeira vez eu atravessava os corredores com a cabeça erguida. Nunca fui o centro das atenções, mas naquele retorno percebi olhares diferentes, não de pena, mas de surpresa, talvez até admiração. Professores vinham até mim com expressões sinceras de alívio, dizendo coisas como: estávamos preocupados, ou que bom que você está de volta. Eles falavam meu nome com gentileza, e eu percebi o quanto aquilo significava. Alguns colegas também se aproximaram, perguntando se eu precisava de ajuda para carregar os materiais ou se queria companhia no intervalo. Eu não estava acostumada a essas demonstrações de cuidado, mas aceitei com gratidão silenciosa. Eu não queria mais viver isolada no espaço que minha mãe tinha me empurrado durante anos. Agora, eu queria me permitir viver. Mas o momento mais decisivo aconteceu dias depois, quando recebi a convocação para a audiência do processo de negligência. Meu tutor me levou até o tribunal. Eu estava nervosa, mas determinada. Entrei na sala sentindo meu coração bater rápido, como se quisesse saltar do peito. Viviane e Isabela já estavam lá, vestidas impecavelmente, como sempre. Minha mãe me olhou por um breve momento, e nesse olhar eu vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Não por mim, claro, mas por tudo o que ela estava perdendo. Isabela, por outro lado, evitava me encarar, como se eu fosse um espelho que ela temia enfrentar. A audiência começou com relatos médicos, laudos, registros da ligação, além do depoimento da assistente social. Eu ouvia tudo com calma, sentindo cada palavra se ajustar dentro de mim como peças de um quebra-cabeça que finalmente fazia sentido. Quando chegou minha vez de falar, minhas mãos tremeram um pouco, mas respirei fundo. Eu precisava dizer aquilo. Precisava deixar minha voz existir. Eu levantei os olhos e falei: eu passei a vida inteira acreditando que o problema era eu. Acreditando que ser ignorada era normal, que o silêncio era amor. Mas quando acordei no hospital e descobri que alguém tinha assinado por mim, eu entendi que o que minha mãe tinha feito comigo não era amor. Era abandono. Minha voz não falhou. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu apenas disse a verdade. E concluí com firmeza: eu não escolhi nascer naquela casa. Mas agora eu posso escolher quem faz parte da minha família. Viviane apertou os lábios, contrariada. Isabela cruzou os braços, inquieta. Eu vi a maquiagem perfeita delas mascarando uma verdade que sempre tentou ser escondida. O juiz ouviu tudo com atenção e, após poucos minutos de pausa, declarou que minha tutela permaneceria com o meu responsável atual e que haveria investigação profunda sobre Viviane. Eu senti uma onda de liberdade passando pelo meu corpo, como se correntes invisíveis tivessem se partido ali, diante de todos. Ao sair do tribunal, o ar parecia mais leve. O céu estava claro, e uma brisa suave tocava meu rosto como se dissesse: agora é sua vez. Meu tutor colocou a mão nas minhas costas com cuidado e disse: você foi incrível lá dentro. Eu sorri, algo raro antes, mas que agora começava a acontecer com naturalidade. Naquela noite, deitada na cama que já sentia como minha, percebi algo que me emocionou profundamente: eu não era mais a sombra escondida nos corredores de uma mansão fria. Eu estava finalmente me tornando alguém. Não apenas uma sobrevivente, mas uma pessoa em reconstrução. Era um renascimento. E, como todo renascimento, exigia coragem.
Eu estava pronta. Minha vida entrou em um ritmo novo nos meses que se seguiram, como se cada passo que eu dava marcasse o início de um capítulo que finalmente me pertencia. A ferida do acidente cicatrizou no meu corpo, mas as feridas emocionais, essas começaram um processo mais lento, porém muito mais bonito. Aos poucos, eu passei a entender que a dor que eu carreguei por tantos anos não era um atestado de fraqueza, e sim uma prova da força que eu nem sabia que tinha. Comecei a estudar com dedicação para o curso de enfermagem e mergulhei em livros, anotações, aulas extras e sonhos que antes eu achava grandes demais para mim. E meu tutor, aquele que agora eu finalmente tinha coragem de chamar de família, me apoiava em cada passo, desde comprar materiais até ficar sentado comigo à mesa, revisando conteúdos que ele mesmo não entendia completamente, mas que aprendia só para me ajudar. Enquanto eu avançava na minha vida, o mundo que eu deixei para trás continuava a desmoronar. Viviane perdeu mais do que contratos e status, perdeu o privilégio de moldar versões sobre si mesma. Os patrocinadores rescindiram contratos em questão de semanas, e eventos que antes nasciam para tê-la como convidada passaram a tratá-la como risco de imagem. Ela tentou processar jornais, influenciadores e até o hospital, buscando desesperadamente alguém para culpar, mas não havia culpado além dela mesma. Descobri, através da assistente social, que ela vendeu parte de suas joias, sublocou a mansão por alguns meses e tentou, sem sucesso, reconstruir a própria reputação. Mas a queda da perfeita Viviane Artman virou símbolo do que acontece quando alguém tenta encobrir negligência com brilho falso. Ela ainda vivia em Willow Creek, mas agora isolada, sem amigas, sem eventos, sem poder. E, mais do que tudo, sem alguém para tratar como acessório de sua imagem. Pela primeira vez, minha mãe teve que encarar a própria solidão, a mesma que eu suportei durante anos, mas sem a frieza que ela usou para sobreviver. Para ela, era insuportável. Para mim, era justiça. Isabela seguiu um caminho parecido, mas diferente. Sem a influência da mãe, sem o padrão luxuoso que sustentava sua imagem, ela se desesperou. Tentou reinventar-se nas redes sociais, postando vídeos dramáticos, dizendo que havia sido enganada por todos, tentando se vitimizar. Mas o público não comprou. A verdade já tinha vindo à tona, e a internet não perdoa máscaras quebradas. A popularidade dela começou a despencar, contratos foram cancelados, marcas se afastaram. Em pouco tempo, Isabela precisou procurar um emprego comum, algo que ela nunca imaginou ter que fazer. Trabalhou como atendente por algumas semanas, até pedir demissão alegando que pessoas eram difíceis. Depois disso, ouvi rumores de que ela se mudou para outra cidade com uma amiga, tentando recomeçar longe dos olhos de quem a conhecia. Não sei se ela encontrou evolução ou apenas outro lugar para fugir de si mesma. Mas, pela primeira vez, não senti culpa por não tentar salvá-la. Nossas vidas tomaram rumos opostos, e eu finalmente aceitei que eu não era responsável por ensinar empatia a quem nunca quis aprender. Meu tutor, ou melhor, o homem que se tornou meu porto seguro, floresceu junto comigo. Ele parecia carregar um peso antigo desde a morte do meu pai, um peso que agora se dissolvia cada vez que eu sorria. Começamos a criar pequenas rotinas, tomar café juntos, assistir filmes antigos que ele dizia que meu pai amava, visitar livrarias e até cozinhar, algo que nenhum de nós fazia muito bem, mas que mesmo assim se tornou uma tradição semanal. Eu via nele o homem que o meu pai amou, e via em mim a chance dele cumprir aquela promessa feita tantos anos atrás. Ele me tratava não como uma responsabilidade, mas com o carinho de quem realmente me escolheu. Um dia, enquanto estávamos guardando compras, ele disse: "Você sabe, não sou seu pai. Mas tenho orgulho de quem você está se tornando." Foi a primeira vez que senti dentro de mim aquela sensação quente, profunda e indescritível de pertencimento verdadeiro. E respondi, com a voz trêmula, mas segura: "Você não precisa ser meu pai biológico. Você já é minha família." Eu continuei me dedicando aos estudos até, finalmente, receber a carta de aprovação para o curso de enfermagem. Quando abri o envelope, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ler. Ele estava ao meu lado, sorrindo emocionado. Eu chorei, ele chorou, e naquele momento percebi que a minha jornada não era apenas de fuga, era de reconstrução.
Eu estava criando algo novo, algo meu, algo que ninguém poderia arrancar de mim outra vez. No dia seguinte, fomos juntos ao cemitério. Era algo que eu queria fazer há muito tempo, mas que só agora eu tinha forças. Levamos flores brancas, as favoritas do meu pai, segundo ele. Ficamos alguns minutos em silêncio diante da lápide. Depois, eu falei, com o coração aos pulos: eu consegui, pai. Eu sobrevivi. Eu cresci. E eu não estou mais sozinha. Ele colocou uma mão no meu ombro e acrescentou: ele estaria orgulhoso. Eu fechei os olhos, permitindo que o vento suave levasse minhas palavras para onde quer que meu pai estivesse. Naquele lugar silencioso, entendendo o passado e abraçando o presente, eu finalmente senti que a minha história tinha chegado ao seu ponto de virada. Eu não era mais a menina invisível da mansão Artman. Não era mais a filha que passou anos sendo ignorada. Não era mais a sombra de ninguém. Eu era Lana. E a minha vida estava apenas começando. No fim, o que ficou não foram as feridas, nem o abandono, nem os nomes que tentaram me apagar. O que ficou foi o amor que alguém escolheu me dar. O amor que eu finalmente aprendi a aceitar. O amor que, no momento mais escuro da minha vida, assinou no meu lugar e mudou o meu destino para sempre. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!